Amanheceu. Encontramos Leopoldo e Pedro reunidos aos capatazes distribuindo orientações para a condução das atividades do dia. Em seguida Leopoldo fustigou a montaria na costumeira ronda matinal. Conteve o trote veloz ao deparar-se com um grupo de escravos que bradavam em altas vozes. Aproximou-se e alterou a voz para que fosse ouvido. Qual é o motivo desta balbúrdia? Os escravos afastaram-se e Leopoldo viu Juca, o filho da doceira Zefina, atraindo todas as atenções. O silêncio não tornava a tensão menor e o barão soube que algo grave havia ocorrido. Estou esperando a resposta. Juca, você descumpriu alguma ordem? Diante do escravo que se mantinha calado, Leopoldo insistiu. Em questão de minutos vou descobrir o que ocorreu e prefiro que um de vocês me explique. Ante o tom de voz imperativo, um dos escravos revelou. Foi o Juca, barão. Ontem à tarde ele discutiu com Dinho. Os dois disputavam as atenções de Gina querendo namorá-la. Eu ouvi a gritaria, tentei conter o Juca, mas ele estava armado, atirou-se com uma faca sobre o rapaz. Eu fiz o que pude, porém, ele está muito ferido. Enfurecido o Juca saltou sobre o escravo que o denunciava, mas foi contido pelos demais e pela voz ríspida do barão. Chega, Juca. Você foi longe demais. Desrespeitou minhas ordens e não ficará mais na fazenda. Leopoldo mandou buscar 2 homens de sua confiança, que faziam a segurança do solar e Juca foi levado a uma pequena sala onde ficou até ser levado à fazenda vizinha. Leopoldo orientou que fosse vendido ou trocado e que os capatazes não voltassem com ele. No fim do dia Juvencio procurou o patrão para informá-lo do desfecho do episódio. Barão, Juca foi avaliado e trocado por 4 sacas de café, um preço abaixo do que realmente valeria se levado ao mercado no Rio de Janeiro, mas cumprimos suas ordens. Leopoldo assentiu e mandou reunir os escravos no terreiro utilizado para a secagem de grãos. Homens, mulheres e jovens aguardavam a breve fala do barão. Como já é sabido por todos, Juca não acatou as determinações dadas por nós. Agrediu e feriu gravemente Dinho, poderia tê-lo matado. Conforme as regras anteriormente estabelecidas, não utilizamos troncos, chicotes, mas ele aqui não mais viverá e quero ser avisado caso ele apareça nestas terras. Entenderam? Os escravos de Ouro Verde não ignoravam as tristes histórias envolvendo todo tipo de maus tratos, tortura e morte. E para eles o bom comportamento era a conduta necessária para viver ali em relativa paz. Apesar da vida pontilhada de dificuldades, ser expulso da fazenda era um castigo temido por todos e assim desfrutavam de alguma harmonia. Nos últimos dias, era com grande ansiedade que aguardavam o momento de habitar as casas que já estavam sendo construídas. Diante do murmúrio afirmativo, o barão dispensou todos e encaminhou-se ao solar. Mal entrou em casa, já ouviu um choro agudo, desesperado, que parecia vir da cozinha e para lá ele se dirigiu. Era Zefina, a mãe de Juca, que chorava descontrolada. Acompanhado por Juvencio, Leopoldo deixou a ele a tarefa de conduzir Zefina ao gabinete de trabalho, localizado numa parte da casa que era destinada às atividades comerciais. Anita o acompanhou e logo Juvencio chegou acompanhado da doceira. Ela permaneceu de olhos baixos e Leopoldo foi direto ao assunto. Diante do que Juca fez não havia outra saída. Você está aqui há muitos anos e conhece as regras. Zefina chorava baixinho e nada disse. Você deseja ir para a fazenda de Benevides viver junto de seu filho? Não. Leopoldo retirou de uma gaveta o tinteiro e um papel ilustrado com o brasão que o identificava. Rapidamente as palavras cobriram a folha, datou e assinou. Voltou a falar com a Silva. Zefina, isto é um documento que lhe permite ir embora daqui. A partir de agora é uma mulher livre. Aturdida, Zefina apenas olhou sem nada dizer.
Leopoldo explicou. É uma carta de alforria. Você deixou de ser escrava. A escrava falou baixinho ao explicar. Desde que Rufino partiu eu crio meus filhos com a ajuda da avó. Palmira, embora esteja alforriada, não vai querer sair daqui, eu não tenho para onde ir. Prefere continuar em Ouro Verde. Se o barão deixar. Leopoldo tornou a guardar a carta na gaveta e respondeu. Não me importo, ficará na mesma condição de antes, submetida às mesmas regras de trabalho e convivência. Se algum dia resolver partir, basta avisar e sua carta lhe será devolvida. Zefina achou que estava dispensada e virou-se para sair. Leopoldo continuou. Mais uma recomendação. Não quero seus gritos perturbando minha família. Zefina assentiu em voz baixa e saiu juntamente com Juvencio. Voltando-se para a esposa, Leopoldo manifestou contrariedade. Hoje foi um daqueles dias difíceis. Tentamos preservar os vínculos familiares dos escravos. Não me agrada separar mãe e filho, mas o infeliz do Juca jamais colaborou, e o fato de quase ter assassinado alguém tornou impossível a permanência dele na fazenda. Estou de acordo com você. Juca sempre causou muita confusão. Quanto a Zefina, penso que nunca apreciou nosso esforço ao fim de convivermos em harmonia e desde que o marido foi embora o rancor aumentou. Creio que ela sabe de minhas reclamações sobre o comportamento de Rufino, provavelmente me responsabiliza pela ausência dele. Por mim, ela teria aceitado a oferta de alforria e procurado outro lugar para viver. Vamos observar o comportamento dela. Gostaria que me avisasse caso torne-se muito difícil. Não acredito que continuará a choramingar, afinal negou-se a ir para junto do filho. Anita atribuía a recusa de Zefina a um coração que o julgava muito endurecido, quando na verdade, a escrava, assim como todos da região, sabiam que o fazendeiro Benevides era cruel e mantinha práticas desumanas de castigo. Semanas após Juca ter partido, chegaram à fazenda tristes notícias. Várias vezes ele havia desafiado seus novos senhores, se envolveu em uma briga, aliou-se a outros e promoveram uma tentativa de fuga. Foi castigado duramente e acabou morto. Os fatos, apesar de trágicos, não eram incomuns nas paragens do Brasil Império. Em Ouro Verde causou breves comentários e logo foram esquecidos. Anita achou por bem afastar-se de Zefina e não a quis mais na cozinha. A escrava sabia lidar com as plantas tão bem quanto fazer os doces e, a partir daquele dia, ela passou a trabalhar na horta e no jardim. A inveja e a cobiça mantinham Zefina estacionada no mesmo patamar emocional de outrora, quando era Zaira, a serva que traiu a confiança dos patrões e os denunciou aos tribunais da Inquisição, e agora, após mais de um século, continuava com o mesmo despeito agravado pela revolta de ser cruelmente escravizada. Tal magnetismo tornava sua presença desagradável e penosa. Anita sentia agitar em seu íntimo a desconfiança revestida de antipatia inexplicável. Sensações incompreensíveis para alguém que ainda não havia considerado a realidade da multiplicidade de existências terrenas. Anita era mãe extremosa e não lhe ocorria que Zefina pudesse amar os próprios filhos de forma semelhante. Jamais se deteve a fim de medir a discrepância entre a vida principesca dela e das mulheres na senzala, desprovidas de quase tudo. Não conseguia enxergar todas as nuances do sofrimento de uma existência no cativeiro. Conflitos conscienciais faziam-na oscilar entre os sentimentos contraditórios. Ao realizar algo para beneficiar um dos pobres escravizados, sentia-se justa, mas ao mesmo tempo angustiava-se ao extremo ao sabê-los impedidos de ir e vir. Razão pela qual nunca fora até a senzala. Em verdade, saía do solar apenas para ir ao jardim e para as viagens ao Rio de Janeiro. Não se interessava pelo trabalho de vó Palmira junto aos doentes, limitando-se a providenciar os remédios solicitados através de Pedro.
destinava parte da produção do pomar e da horta aos escravos e assim sentia-se melhor. Considerava até um grande feito, pois sabia que era uma alimentação mais farta que em qualquer senzala da região. Na ocasião em que entregava os tecidos de algodão para confeccionar as roupas dos escravos, irritava-se com o olhar rancoroso de Zefina, quando desejava a gratidão e o reconhecimento, pois em Ouro Verde ninguém padecia a nudez, ou o frio e a vergonha de usar roupas rotas. Embora partilhasse dos ideais abolicionistas dos filhos, Anita ainda situava o coração longe dos sentimentos daqueles que aprenderam a fazer ao outro o que desejaria que lhes fosse feito. Exceto ao marido e aos filhos, a baronesa não era alguém que se afeiçoava ao próximo de tal modo que pudesse sentir a dor alheia como se sua fosse, e ainda desamava a ponto de permitir que existisse um abismo de indiferença entre ela e os servos escravizados. Ao final de um dia de clima seco e quente, após fiscalizar a construção das casas dos escravos, Leopoldo dirigiu-se a uma das lavouras. Observava o cafezal repleto de frutos semelhantes às cerejas, muito vermelhos e brilhantes à luz do sol poente. Para ele o café era ouro verde que brotava do seio generoso da terra fértil. Cheio de satisfação percebeu os sinais indicativos de estupenda safra. Durante os últimos dias havia ignorado o cansaço incomum, mas agora sentia o peito opresso, assolado por uma dor repentina e esmagadora. Inutilmente virou a montaria a fim de voltar a casa. Atordoado e tonto, oscilava sobre o cavalo até que, vencido pela escuridão que o engolfava, mergulhou na inconsciência. Pedro dirigia seu engenho quando encontrou Serafim, esbaforido, puxando as rédeas de um cavalo que logo reconheceu ser o animal que o pai sempre montava. Senhorzinho, encontrei o cavalo nas proximidades do cafezal do morro e nenhum sinal do barão. Como que atingido por um raio, Pedro teve o terrível pressentimento de que algo grave havia acontecido com o pai. Montou o cavalo enquanto orientava a Serafim. Conte a história ao Juvencio, diga a ele para reunir alguns homens e vasculhar as fileiras dos pés de café. Uma quarto de hora depois foi o próprio Pedro que encontrou o pai estendido numa das encostas da maior lavoura da fazenda. Logo chegou Juvencio acompanhado dos demais ajudantes. Aflito, Pedro tentava reanimar o pai. Serafim entregou-lhe uma cabaça, espécie de fruto seco que funcionava como vasilhame de água. Pedro molhou o rosto de Leopoldo sem que isso o despertasse. Chamou o pai em voz baixa e aflita, sentindo desespero por não conseguir perceber nenhum sinal de que ele respirava. Reconheceu que ele estava sem vida. Sem saber o que fazer, enlaçou a cabeça do pai junto ao peito e passou a chorar feito um menino. O choro sentido do rapaz tão amigo e bondoso com todos comoveu aqueles homens rudes, tornando-os estáticos, sem saber como agir diante de tamanho sofrimento. A noite caía rapidamente. Serafim aproximou-se com carinho e falou: Vamos, Pedrinho, vamos ajudá-lo e você vai levar seu pai para casa. No solar, Anita deixou o bordado de lado e aguardava na varanda. O olhar vagava esquadrinhando os arredores. O manto escuro da noite parecia ocultar Pedro e Leopoldo, que já deveriam ter chegado. A cada minuto o estranho silêncio aumentava a certeza de que algo muito estranho acontecera. A ansiedade da espera transformara-se quase em desespero. Não encontrou nenhum dos vigilantes a quem pudesse pedir informações. Desceu os degraus da escada rumo ao jardim, a fim de ir até a casa de alguns colonos solicitar ajuda. Mal dera alguns passos e deparou-se com uma cena que o jamais se apagaria de sua memória. O corpo inerte do esposo enlaçado pelas mãos de Pedro estava atravessado sobre o cavalo. Correu até eles e assustou-se com a dor refletida nos olhos do filho. O que aconteceu? Ele desmaiou. O corpo de Leopoldo foi estendido na varanda. Seu rosto estava pálido como se fosse feito de cera. Anita, debruçada sobre ele, pedia explicações. Leopoldo, você está machucado?
O que lhe fizeram? Mãe, ele não tem sinais de que foi ferido. Então, está apenas desacordado. Porque ainda não mandou alguém à cidade buscar um médico. Mamãe, não adianta mais. Ele se foi. Oh, Leopoldo. Deus do céu. Não. Não acredito. Não me diga que ele morreu. Não pode ser. Diante da mãe desesperada, Pedro recobrou um pouco de serenidade a fim de tudo providenciar. Anita negava-se a aceitar que o esposo havia sofrido uma morte súbita e Pedro enviou Juvencio à cidadezinha que distava a poucas léguas da sede da fazenda, para que trouxesse um médico, caso encontrasse algum por lá. Nas imediações do povoamento urbano, muitos aristocratas e fidalgos entediados da vida social da capital mantinham casas de campo. Em um lance de sorte, naquela noite, Juvencio encontrou um deles que era médico e encontrava-se na pequena cidade. Chegando à fazenda, o clínico não se demorou e logo atestou o que todos já imaginavam. Rapidamente a notícia da morte de Leopoldo se espalhou e o salão de recepção do solar que fora palco de saraus e festas encheu-se de amigos e parentes cobertos de luto. No dia seguinte, familiares dele que viviam no Rio de Janeiro chegaram trazendo Alice, a filha caçula que lá fazia o curso normal. Assustada e chorosa, permanecia agarrada à mãe, sendo consolada por esta e pelo futuro esposo, o professor José Fernandes e seus pais que ali estavam. Fazendeiros locais, barões, marqueses, viscondes, comerciantes, banqueiros, oriundos do Rio de Janeiro, da cidade vizinha e das fazendas dos arredores ali chegavam. Alguns destes lamentavam sinceramente a morte do barão, que era considerado por eles um homem trabalhador, honesto e justo. Outros aproveitavam o momento como ponto de encontro. Entre um café e outro discutiam a abolição, a estabilidade do império, o preço do açúcar, do café, a construção da estrada férrea. A visão do esquife e a dor dos familiares não lhes suscitavam nenhuma emoção forte o bastante para lhes despertar a conclusão de que, um dia, todos seriam conduzidos a situação semelhante. Quão poucos são aqueles que reconhecem a importância da vigilância mental e da oração em uma câmara mortuária. Embora a morte do corpo físico seja apenas a cessação da vida material, sem configurar o fim da existência, é preciso considerar o processo de desligamento do corpo espiritual qual se fosse uma delicada cirurgia. A prece, os pensamentos elevados, caridade indispensável irradiam inefáveis fluidos salutares que auxiliam não apenas no refazimento, mas também na segurança e proteção espiritual de quem acabou de entrar no mundo dos espíritos e, exceto raríssimas exceções, ainda se encontra muito fragilizado. Naquele ambiente, em meio àqueles que apreciavam o barão, destacavam-se especialmente Anita, e os filhos e Mário, o irmão e afetuoso amigo de Leopoldo. Mesmo sofrendo, oravam, amavam-no como devotadas sentinelas, emitiam vibrações de amor a irradiarem luz e proteção que circundavam o ambiente, envolviam o desencarnado em suaves eflúvios de paz e reconforto espiritual. Pedro permanecia infatigável. Ora junto à mãe, ora tomando as providências necessárias para o sepultamento. Padre Antero conduziu o serviço religioso. Consoante o desejo de Leopoldo, ele foi sepultado ali mesmo, na terra que tanto amara. Os dias passaram lentamente. Aos poucos os familiares retornaram aos seus afazeres cotidianos, exceto Alice, a filha caçula de Anita, que ainda permanecia na fazenda. Uma semana depois, com a cabeça apoiada no colo da mãezinha, Anita acariciava seus longos cabelos e dizia: "Está prestes a concluir seu curso e precisa retornar à escola. Como deixarei vocês tão sós? Meu coração não terá paz. Aonde quer que estejamos, estaremos com Deus, minha filha. Pense em seu futuro, em seus sonhos de tornar-se uma professora e continue a ser uma menina confiante,
fiel aos seus ideais. A vida ainda lhe trará muitas alegrias. Eu estarei com Pedro e logo mais Henrique chegará. Ele vai atender os seus pedidos e trará belas peças de tecidos para seu enxoval. Irei vê-la no Rio, visitaremos costureiras e bordadeiras, a fim de tudo organizar para seu casamento. A moça chorou. Nada substituirá a presença de meu pai. Verdade. Porém, sinto que ele não deixou de existir, em algum lugar continua a viver. Você o conhece e sabe que ele não gostaria de vê-la triste e desgostosa da vida. Mãe, perdoa minha teimosia, estou a reclamar consolo quando sei que a senhora sofre imensamente. José Fernandes participa de um grupo que estuda uma doutrina esclarecedora sobre temas como a imortalidade da alma. Até hoje eu nunca me interessei, mas se meu pai ainda vive, passarei a estudar para compreender e talvez aceitar que ele tenha partido tão de repente. E assim, mãe e filha passavam longos minutos do dia a recordar Leopoldo e a consolar-se mutuamente. Passados alguns dias, Mário, que os visitava a miúde, contribuindo com Pedro nas questões administrativas da fazenda, retornou ao Rio de Janeiro levando Alice. Pedro lutava bravamente para não sucumbir ao sentimento de pesar. Desdobrava-se entre os cuidados com a mãe e a tentativa de substituir o pai frente aos múltiplos encargos. Habituado a recorrer à experiência paterna e tudo resolver em conjunto, sentia que era aterrador não ter a companhia dele. Começou a sofrer de cansaço e fadiga em demasia. A compleição física vigorosa e a vitalidade da juventude não foram capazes de mantê-lo de pé. Sem saber ao certo se eram desses vírus que assolam os trópicos ou sem decorrência do falecimento do pai, uma espécie de efeito tardio do trauma emocional, o fato é que não conseguia mais desempenhar as atividades rotineiras e acamou-se, extremamente debilitado. Anita mandou buscar, novamente, o médico. Entre rezas, beberagens de chás e remédios, revezava com Palmira nos cuidados com o filho adoentado. Passou a vigiar-se. Diante dele não mais derramava lágrimas e nem se lamentava. Porém, intimamente continuava inconsolável. Embora acreditasse que a morte não significava o fim, não sabia o que, de fato, representava uma vida eterna. Leopoldo estaria bem? Sentiria dor e solidão. Receberia cuidados. Estaria junto dos familiares já falecidos. Continuaria o mesmo esposo e pai amoroso. Ele não suportava a ociosidade se agora vivesse em um mundo de seres contemplativos. As dúvidas mantinham na insônia. Vagava pelos ambientes vazios da presença dele no coração uma saudade imensa. Enviou uma carta a Henrique cientificando de tudo que ocorrera e qual náufrago debatendo-se entre as ondas de dor e receios, sentia sufocar-se. Passara a aguardar a chegada do filho como se ele fosse capaz de trazer algo do magnetismo do pai e devolver o ar que parecia lhe faltar. Capítulo 5. Colheita inesperada. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para se ajunta a tesouros, e não é rico para com Deus. Jesus. Lucas, 12, 20 e 21. Havia passado mais de um mês que Leopoldo desencarnara, ou seja, saíra da carne, mas não da vida. Como se despertasse de longo desmaio, aos poucos tomava consciência de si mesmo. Confuso, contemplou Anita e a viu chorar. As lágrimas acompanhavam doces palavras em suave murmúrio. Ele aproximou e abraçou dizendo: Por que fala meu nome e chora? Veja, eu estou aqui. Diante do silêncio da esposa, inclinou sobre o que identificou ser uma lápide de Leopoldo Lira Brandão. Recuou, assombrado. Estava morto.
Tentou rememorar os últimos acontecimentos e apenas retinha na memória o momento em que fora cometido de forte dor no peito e mergulhara na escuridão. Despertara, vagou perdido em denso nevoeiro até que exausto encontrou seu lar. O primeiro impulso foi falar com a esposa. Rogou-lhe a presença de um médico e de forma incompreensível, recebeu apenas o silêncio. Nos últimos dias quantas vezes falara com os familiares sem obter resposta. Nem os escravos obedeciam às suas ordens. Voltou a olhar a lápide, releu o nome e sobrenome, não havia equívoco. Embora fosse estarrecedora, a realidade ali estava simbolizada naquele túmulo. Forçou a si mesmo a acreditar, incutindo em seu próprio íntimo que jamais fugir da verdade e a morte não o faria fraquejar. Ouviu as preces de Anita e chorou. Sentia pena de si mesmo. Reconhecia que a vida continuava, mas jamais estivera tão só. O que seria dele sem a convivência com a esposa e os filhos? E como eles viveriam sem ele? Observou que fora atendido em seu desejo. O seu corpo repousava ali na fazenda e não em um cemitério lúgubre. Comovido, observou que o carinho da esposa transformara o lugar em um pequeno jardim. Acompanhou-a de volta ao solar. Olhou em volta e avistou os escravos e colonos trabalhando. Então, ele morrera e tudo prosseguia como se nada tivesse acontecido? Havia alcançado a soleira da porta principal quando ouviu gritos. Barão, venha aqui. Vamos ver se continua valente sem esconder-se atrás dos capatazes. Leopoldo se assustou com o bando de escravos revoltados, gritando xingamentos e prometendo vingança. Reconheceu alguns deles. Cada vez mais aturdido os identificou. Sabia que todos, assim como ele, haviam atravessado os portais da morte. Roupas rotas, cabelos eriçados e olhares gazeados lhes davam aparência de loucos miseráveis. Juca, o filho de Zefina, que havia vendido ao coronel Benevides, parecia ser o líder. Vejo que me reconheceu. Juca gritava e gargalhava diante do espanto de Leopoldo. Agora, a questão é entre nós. Nada de peões para protegê-lo. Um morto não tem mais posses, nem poder, nem título, barão. Pronunciou a última palavra com escárnio. Leopoldo, repleto dos condicionamentos mentais de toda uma vida, recordou a si mesmo a sua condição de proprietário de tudo que ali se encontrava, inclusive dos escravos, que estavam mortos, mas não alforriados, e decidiu que não trocaria insultos com a criatura insolente. Não o faria em um momento em que a prioridade era proteger os seus. Se havia um bando de inimigos, talvez encontrasse algum simpatizante à sua causa. Tudo faria para regimentar um grupo que protegesse a esposa e os filhos. Observou que em volta da casa grande havia branda claridade, como se um grande círculo de luz a circundasse. Tal fato era inexplicável para ele, porém, ao buscar uma justificativa para a ocorrência, imediatamente a figura amorável do filho lhe veio à mente. Recordou que ele era bondoso com todos, gostava de estudar a personalidade de Jesus, era afeito às orações diárias. Considerou que estas poderiam ser explicações plausíveis para a misteriosa luminosidade. Ademais, sempre fora querido e respeitado pelos escravos, ali vivia e talvez por isto, eles não ousassem invadir a casa. Virou as costas aos revoltosos e acompanhou Anita, mas ainda conseguiu ouvir os últimos insultos. Barão, o confronto está apenas adiado. Cuidaremos de outros enquanto aguardamos sua vinda. Temos contas a acertar. Anita dirigiu-se aos aposentos do filho acamado. Leopoldo também adentrou ao quarto e assustou-se com a palidez de Pedro. Há quanto tempo estaria doente? Ao ouvir a mãe perguntar como estava naquela manhã, Pedro respondeu: a febre desapareceu, mas depois de quase 6 semanas acamado, ainda continuo me sentindo fraco.
Leopoldo assustou com o tempo mencionado, mais de um mês. Longos dias em que ficara desacordado. Anita sozinha lidando com o filho doente e a fazenda sem ninguém para comandar. Nesse momento entrou Mário. Sempre fora seu melhor amigo e Leopoldo sentiu-se satisfeito ao perceber que ainda podia contar com ele. Pedro, como está hoje? A febre passou, tio. Quero estar logo de pé. Esperemos que sim. Tenho coordenado as atividades como posso, porém, tem decisões que preciso compartilhar com vocês para saber o direcionamento das tarefas. É impressionante o volume de trabalho que você e seu pai desenvolviam. Leopoldo era teimoso. Não me canso de pensar, se tivesse atendido ao médico e reduzido a carga de trabalho, talvez se encontrasse aqui conosco. Lamentou Anita. Desejando auxiliar a cunhada e o sobrinho a aceitarem a ausência do irmão, Mário interpôs. Leopoldo construiu um império e poderia ter feito como muitos, apenas permanecer em seu gabinete assistindo a tudo de uma dessas janelas ou talvez residir no Rio de Janeiro. Mas, sabemos que era um homem que gostava de ação e jamais seria feliz de outro modo. Agora, precisamos continuar a viver. Certamente ele não gostaria de ver você e os meninos chorosos. Pedro lamentou com voz triste. Tenho sonhado com ele aqui na fazenda e preocupo-me. Papai era muito apegado a nós e ao trabalho, sei que para ele esse momento é muito difícil. Mário retrucou. Pedro, reaja aos pensamentos de que seu pai esteja sofrendo. Ele foi um bom homem, cumpridor de seus deveres, até sofreu com as críticas dos vizinhos devido à benevolência com que tratava aos escravos. Foi bom filho, um irmão amigo, amou a esposa e os filhos, jamais deixou de honrar qualquer compromisso. Quantas missas mandou realizar aqui na fazenda, ocasiões em que até os escravos compareciam. Por que não estaria bem? Anita, embora sentisse imensamente a falta do esposo, lutava para não demonstrar sofrimento diante do filho já tão fragilizado e apenas assentiu. Concordo com seu tio, meu filho. Na próxima semana pedirei ao Padre Antero que celebre mais uma missa em nome dele. Procure pensar em você, em recobrar a saúde. Leopoldo acomodou-se no canto do quarto e lá ficou. Chorou de mansinho. Sentia-se traído ao ouvir a esposa e o irmão aconselhar o filho a esquecê-lo. Nos dias seguintes, Mário comandou as atividades rotineiras enquanto Anita e Palmira revezavam junto do leito de Pedro. Elisa, a noiva do jovem, o visitava com frequência sem que lhe mostrasse algum progresso. Leopoldo, sensibilizado com o sofrimento do filho, agarrou-se a ele e assim permaneceu, sem atinar que sua própria angústia o prejudicava. Certa tarde, em que Palmira orava, ao pé do leito do rapaz, viu Leopoldo e continuou em prece, compadecida da aparência doentia do antigo patrão. Anita segurava um exemplar da Bíblia Sagrada aberta nas mãos. Sentada em uma poltrona tentava ler. Sentia-se extenuada, primeiramente o esposo a deixara e agora o filho tão jovem e saudável lhe trazia tantas preocupações. Logo chegou Bento para oferecer ajuda. Viu que Pedro dormia e continuou em silêncio. Leopoldo reagiu com fúria ao ver o escravo dentro do quarto do filho, próximo à esposa que cochilava sentada e sequer percebera a presença dele. Com agilidade impressionante, saltou no pescoço do escravo tentando arrastá-lo e exigindo que ele dali se retirasse. Palmira a tudo assistiu de olhos arregalados, benzeu-se fazendo o sinal da cruz e sussurrou: Valha-me Deus. Bento, sem nada a ver, cambaleou, sentiu-se atordoado e sem ar. Vou sair e aguardar lá fora, de repente fiquei tonto. Vá, meu filho, se precisar chamarei você. Anita despertou com o som de vozes baixas e Bento saindo do quarto. Ele não entrava no solar,
Ela sabia que o seu fizer era devido às preocupações com Pedro. O filho o apreciava e era pelo restabelecimento dele que tolerava tal proximidade. Palmira percebeu que Anita estava acordada e falou sem rodeios. Sim, é preciso rezar para o barão. Ele está muito desorientado, ainda não encontrou a paz. Eu já vi seu avô, o Dr. Miguel, ajudar muita gente. Ele é bom. Peça a ele para vir buscar o Sr. Leopoldo. Anita sabia que Palmira enxergava os seres de outro mundo e afligiu-se por ele, sem saber ao certo como ajudá-lo. Palmira, eu faria tudo ao meu alcance para auxiliar Leopoldo. Mas, pedir ao meu avô ou a quem quer que seja para levá-lo daqui sem a vontade dele, isso eu não posso fazer. Essa casa será sempre nossa. Minha e dele. Palmira viu as feições contrariadas de Leopoldo e não se intimidou. Ora, vou lhe falar com a confiança de quem ajudou vossos filhos a vir ao mundo e como alguém que sofre ao ver este menino definhando. O barão, agora, vive a vida dos espíritos e não precisa desta casa. Percebo que a baronesa ainda não compreendeu a gravidade do que estou tentando dizer. Eu o vejo aí, abraçado ao menino Pedro I, mesmo sem querer, passa a ele todas essas sensações ruins. Se o barão não for embora, os dois continuarão a sofrer cada vez mais. Meu Deus, o que fazer? Lamentou Anita. Pedro acordou com sede e após ser atendido confidenciou à mãe. O médico nada encontrou em mim que justificasse estar doente. Preciso de ânimo para trabalhar. Creio que a falta de papai contribuiu muitíssimo para que ficasse neste estado lastimável. Anita preferiu nada dizer, porém a mente divagava, tentando encontrar uma resposta, como poderia enxotar Leopoldo sem ferir a si própria. Se ele precisava de auxílio, como virar-lhe as costas? Em contrapartida, tudo faria para ver o filho bem. Lágrimas incontidas escorreram pelo rosto abatido. Leopoldo tudo ouviu acabrunhado, pois confiava na opinião de Palmira e ela ouvira e percebera que ele não estava nada bem. As lágrimas da esposa o tornavam mais aflito. Angustiado, refletia que jamais desejaria que o filho sofresse qualquer mal. Necessitava que ele estivesse forte, pois, em sua ausência confiava que ele cuidaria de tudo, especialmente da mãe e da irmã. Sentindo-se impotente para auxiliar e sem forças para afastar-se totalmente, resolveu sair e se instalar em um dos quartos vazios. Apalpou-se, sentiu o corpo espiritual em tudo semelhante ao físico. Porém, havia notado que este era muito sensível aos pensamentos. Ao lembrar-se dos instantes finais, as dores no peito pioravam muito, trazendo atroz fraqueza e mal-estar. Assim, passou a evitar recordações sobre doenças. Naquela noite, Anita seguiu o conselho de vó Palmira e fez fervorosa prece. Acreditava que o avô não a esquecera, ele que tanto apreciara Leopoldo, certamente atenderia à sua rogativa. Leopoldo permanecia fixado em amargas reflexões, sentia-se injustiçado, morrera antes de concluir tantas tarefas. Olhando a escuridão da noite passou a inventariar as dificuldades incompreensíveis. Possuía uma família que sempre amara com fervor religioso e agora não podia sequer aproximar-se. Tinha os celeiros cheios, o pomar farto, um rio caudaloso que atravessava toda a fazenda. Possuía um rebanho de gado, muitos hectares de chão fértil coberto de pastagens, café e cana-de-açúcar. Tudo isso para quê? Ele sentia fome, sede, dor. Era um barão. Os cofres cheios, mais de 200 escravos e ninguém para atendê-lo. Imerso em conjecturas, sem dar-se conta de como havia ocorrido, viu-se face a face com Palmira e Giuseppe, um antigo colono italiano que fora um de seus empregados e morrera anos atrás. Senhor Leopoldo, Deus ouviu as preces daqueles que o amam e aqui viemos para buscá-lo.
Muito desconfiado, Leopoldo observou os dois vultos. Ignorou o convite e perguntou: Palmira também morreu? Não, barão. Neste instante meu corpo físico repousa. Antes de dormir eu havia pedido aos bons espíritos para auxiliar como pudesse. E aqui estou. Juntamente com Giuseppe para conduzi-lo a um local em que receberá todos os cuidados que precisa. A suave luminosidade que envolvia Palmira e Giuseppe era desconcertante para Leopoldo. Olhou para si próprio e viu apenas uma criatura opaca e enfraquecida. Concluiu que talvez aquela luz sinalizasse alguma capacidade de ajudar, mas Pedro continuava adoentado e Anita sozinha. Não, ele não se arriscaria, temia ser preso em algum lugar do qual não pudesse sair e ali retornar. Em tom de comando que lembrava o antigo patrão, retrucou: Quanta ousadia! Entrarem em minha residência para desalojar-me de meu lar. Você, Palmira, auxiliou minha esposa a trazer meus filhos ao mundo e por isso eu a alforriei. Preferiu permanecer na fazenda e sempre recebeu a consideração que dispensamos a uma amiga. Desfrutou até a honra de ser chamada de avó pelos meus filhos. Voltou o olhar para o italiano e prosseguiu: Giuseppe, encontrei você no porto do Rio, lhe ofereci trabalho e vida digna. Conseguiu sustentar seus filhos e mesmo depois de sua morte eles continuam vivendo e trabalhando na fazenda. Pacientemente, Giuseppe respondeu como se fosse o empregado de outrora. Concordamos que muito lhe devemos. Sabemos que o Senhor nunca quis o mal de nenhum de nós e, por nossa vez, desejamos o vosso bem. O Senhor ainda não registrou a presença do Dr. Miguel porque permanece obcecado em seus familiares. Revolta-se, pois julga ter morrido antes da hora. Estamos autorizados a lhe informar que a vida continua, após um tempo de tratamento e de repouso, se acalmará e poderá ver aqueles que partiram antes. Leopoldo foi enfático ao resistir. Não me trazem nenhuma novidade, já vi os que partiram antes. Vejuca, o filho da doceira Zefina, liderando um bando de escravos revoltados. Eles rondam a fazenda gritando ameaças, fazendo-me crer que é necessário reunir homens capazes de redobrar a segurança em torno da casa grande. Quanto ao avô de minha esposa, eu o reconheceria em qualquer lugar, não creio que ele venha até minha casa e não fale comigo. Agora, deixem-me em paz, eu não os convidei para virem aqui. Vão embora. Eles saíram deixando-o imerso em dilemas. Na atual existência, Leopoldo ainda trazia as marcas do antigo judeu que havia perecido nas mãos dos frades dominicanos. Cultuou o trabalho, o lar, a esposa e os filhos e enquanto estava na terra isso havia sido bastante. Assim, permaneceu toda a vida sem sentir a menor atração por nenhuma religiosidade, acreditava em Deus, como quem nutre alguma curiosidade por alguém distante, sem desejar relacionar-se com ele através da prece ou da comunhão de pensamentos elevados. Embora permanecesse em casa, Leopoldo não mais se aproximou do filho. Pedro, rodeado de preces e cuidados, recobrava a saúde. Alimentava-se melhor, dormia e fazia pequenos passeios pelo jardim. Em uma tarde ensolarada, finalmente, Henrique chegou, atraindo sorrisos cheios de curiosidade. Zefina estava próxima à senzala, e assim que o viu, parou de mexer o sabão caseiro que fazia e dirigindo-se a Palmira, falou com ironia. Morto o rei, chega o príncipe para consolar a rainha. Palmira olhou a mãe de seus netos e mais uma vez lamentou o rancor que a dominava. Zefina, compreendo o que sofre e compartilho de sua dor. Primeiramente foi Rufino, depois Juca. Mas essa mágoa que cultiva dia a dia é um veneno para sua própria saúde. Quem não a conhece e ouve suas palavras pode julgar que desejou a morte do barão, quando sabemos que os seus comentários apenas refletem falta de estima a você mesma,
de valorização de todas as virtudes dormentes em seu coração e que faz questão de aprisionar no estado de sementes. Eu a conheço e sei que pode ser boa e generosa. A velha senhora olhou em torno, como se contemplasse um panorama que estava além do ambiente percebido pelos sentidos físicos e continuou. Quanto ao menino Henrique, você está enganada ao compará-lo a um príncipe do mundo quando na verdade é um nobre de coração. Hoje é com festa espiritual que está sendo recebido. Das mãos dele esperamos frutos dadivosos. Que Deus o abençoe. Anita havia mandado um portador a Portugal e as más notícias fizeram Henrique antecipar a mudança para o Brasil. Enquanto ajudava Nina a descer da charrete, Henrique observou em volta. O vento varria a estrada de chão batido e levantava fina poeira. A paisagem era muito cara ao seu coração, ali nascera e vivera tempos muito felizes. Atrás das inúmeras fileiras de pés de café ao longe, avistou alguns ipês floridos e recordou que naquela estação seca eles se enchiam de flores, como se acendessem luzes em meio à vegetação da serra. Profunda nostalgia o invadiu ao sentir que pairava sobre o ambiente a solidão e a quietude, indicativos da falta de uma energia vibrante pertencente a alguém que muito amou aqueles sítios. Desde que soubera do falecimento do pai, o incomodativo vazio que se instalara em seu coração naquele momento parecia mais doloroso. Embora soubesse que o pai vivia em espírito, lamentava, profundamente, que agora ele não mais apareceria na varanda para abraçá-lo. Antes que entrassem foram saudados por Bento e Serafim que se encarregaram de levar as bagagens. Logo chegou Rita, a cozinheira, de complexão robusta, usava touca e avental imaculadamente brancos. Abraçada a Henrique, dizia emocionada. Ora vejam. Meu menino. Como está bonito e elegante. Quantas recordações. Por um instante voltei no tempo e vi seu pai ainda moço trazendo sua mãe pela primeira vez à fazenda. A ama secava as lágrimas e prosseguia. Agora, a minha sinhá só chora. Henrique aguardou que ela se acalmasse. Buscou restaurar o bom ânimo ao apresentá-la à esposa. Nina, esta é Rita, o anjo bom de nossa infância. Sempre permitiu que entrássemos na cozinha e pegássemos um biscoito ou um doce fora dos horários das refeições. Nina sorriu e Rita explicou. Ele e Pedrinho fazia muitas traquinagens. Era melhor sucumbir logo e vê-los fora de minha cozinha. Onde estão Pedro e minha mãe? Na sala de estudos. Logo levarei o café com os biscoitos e os doces que tanto adora. Eu também tenho um presente. Vá lá falar conosco. Nina foi acolhida em um abraço da sogra, enquanto Henrique abraçava o irmão. Leopoldo, atraído pela emoção dos familiares, não se conteve e atirou-se nos braços do filho. Henrique era um estudioso das obras de Kardec. Primeiro em Paris e posteriormente em Lisboa. Participou de reuniões, pequenos grupos dedicados ao estudo e a experiências de intercâmbio espiritual. Sentiu o impacto da energia de Leopoldo e chorou abraçado à mãe sem saber ao certo se os olhos que choravam tanto eram apenas os seus ou de seu pai. Sentou-se de mãos dadas com a mãe. Ela alisava seus cabelos revoltos do vento dizendo: Filho, como seu pai desejou ver você aqui. Como se parecem. Você é a lembrança viva dele. Henrique necessitou de alguma disciplina para dominar-se. Sentia ímpetos de ajoelhar-se no chão, apoiar a cabeça no colo da mãe e chorar até exaurir toda a tristeza. A vigilância sobre si mesmo o fez reconhecer que boa parte do sentimento provinha de seu pai, o silencioso participante dos acontecimentos. Dominou a emoção e disse: Mãezinha, não recorde o papai como se não mais existisse. Ele continua tão vivo quanto nós e se abala com nossa tristeza. Vamos pensar nele sereno e fortalecido, iniciando uma nova fase da existência.
A separação é apenas temporária. Um dia seremos nós a partir e, quem sabe, será ele a nos receber. Henrique ocultou a preocupação com o pai e continuaram a palestrar. E Alice? Quis saber Henrique sobre a irmã caçula. Durante os primeiros dias, após tudo o que passamos, ela esteve aqui. Mas necessitava voltar ao Rio a fim de concluir os estudos. Apaixonou-se por um professor e já falam em casamento. Eu e seu pai tivemos a oportunidade de conhecê-lo e ficamos bastante satisfeitos. Henrique notou o irmão mais magro e buscando um assunto mais alegre, perguntou-lhe. E você, Elisa? O casamento continua marcado para a data que haviam escolhido? Não. Conversamos e achamos por bem adiar. Eu adoeci, tio Mário muito contribuiu com o andamento do dia a dia da fazenda. Porém, várias pendências se acumularam e por fim, as situações adversas nos levaram a prorrogar. E agora já está melhor? Diante da resposta afirmativa, propôs. Se achar conveniente, amanhã nos reuniremos e assumirei as tarefas mais urgentes. Pedro assentiu contente. A chegada do irmão tão querido era um bálsamo reconfortante. Nina, como estão os seus avós? Indagou Anita. Estão bem, mas é inevitável em minha ausência sintam-se solitários. Desde a morte de meus pais vivi com eles. E não desejam transferir-se para o Brasil? Henrique sugeriu-lhes, mas não sei se conseguiriam deixar Portugal e enfrentar a aventura de atravessar o Atlântico. Os assuntos pareciam intermináveis. Henrique e Nina distribuíram os presentes que trouxeram e quando chegou o momento do jantar todos estavam menos entristecidos. Anita, enlevada, contemplava a nora e os filhos. Sentia a falta de Leopoldo e agradecia a Deus por não estar sozinha. Aguardou o final da refeição e acompanhou Henrique e Nina ao quarto de dormir. Aproveitou um instante em que estava a sós como o filho e confidenciou. Meu filho, não sei bem como explicar, mas sinto que seu pai não está em paz. Pedro sonha com ela e eu, às vezes, ouço gemidos. Tenho a sensação de que vejo um vulto pela casa, de algum modo sinto a presença dele. No final da semana, Padre Antero virá aqui para celebrar mais uma missa. Anita ocultou as informações de Palmira e, por sua vez, Henrique preferiu não comentar as impressões que tivera. Mãezinha, ninguém está desamparado do amor de Deus. Chame o padre, contudo não esqueça que nós devemos fazer nossa parte. Tenho estudado muito o mundo espiritual e as relações dos espíritos conosco e sei que nossas preces são fundamentais para auxiliar papai na adaptação à nova vida. Anita encantou-se com a nova faceta do filho. Você faz estudos sobre esses assuntos? Desde que cheguei ao Brasil acompanhei sua avó às missas, continuamos a frequentá-las aqui na fazenda. Porém, embora aprecie a leitura e a meditação em torno das lições evangélicas, eu e seu pai nunca nos debruçamos sobre teologia ou catecismo. Nina retornou ao quarto e Anita despediu-se. Vou deixá-los para que possam descansar, continuaremos nossa conversa em outro momento. Senti muita saudade de vocês e do Brasil. Falou Henrique abraçando a mãe. Quando quiser, falaremos sobre meus estudos, será uma alegria imensa compartilhá-los. Embora eu também sinta muita falta de papai, confiemos em Deus e nos amigos espirituais para ampará-lo. Leopoldo a tudo assistia e sentiu-se mais irritado. Retornou ao ambiente que ocupava e resolveu que não mais se aproximaria do filho. Doía-lhe saber que Henrique mal chegara e unira-se a todos numa conspiração para que ele fosse expulso do próprio lar. Henrique convidou a esposa para orar com ele em favor do pai. Nina leu um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e Henrique fez sentido a prece. Leopoldo não sabia definir o estranho torpor que o invadia ao ser banhado por um jorro de suave luz e adormeceu,
satisfeito por sentir que os estranhos padecimentos que o acometiam foram amenizados. Leopoldo, assim como milhares de outras pessoas domiciliadas na Terra, evitara pensar que uma existência terrena, por mais que seja longa, é finita. Dedicou-se à família de forma exclusivista e egoísta, sem cogitar que o apego, longe de ser o amor que liberta, facilmente se converte em algemas que aprisionam. Cuidou das necessidades da vida material, sem atentar que possuía um espírito imortal sedento de alimentos imperecíveis como a fé e a confiança em Jesus, o doce pastor que restaura nosso equilíbrio ao acumular-nos de esperança em um novo porvir. Acumulou uma fortuna em bens materiais, distraído da necessidade de administrá-la em favor de muitos, sem recordar-se que um dia seria constrangido a abandoná-la nas mãos de outros. Guindado ao posto de proprietário de homens, iludiu-se e acreditou que isso fosse aceitável, por ser comum em seu meio social, sem atinar que aos olhos do Deus de bondade e de justiça, assumia severos compromissos morais com um numeroso grupo de almas aflitas. Acostumou-se aos ciclos da vida terrena e assim colheu toneladas em grãos sem observar a necessidade do cultivo das virtudes divinas, que permanecem muitas vezes esquecidas, nos corações de quase todos. Entretanto, para Jesus, o grande cultivador de almas, nenhum esforço de semeadura no bem é perdido. E é bem verdade que Leopoldo, ao seu modo, semeara algumas sementes de benevolência e afabilidade. Eram essas, que embora não lhe garantissem uma colheita farta de bênçãos espirituais, proporcionavam-lhe relativa paz. As preces que partiam desses corações gratos mantinham-no a salvo das hordas de espíritos revoltados e assim, permaneceu por alguns dias em meio aos seus afetos até que estivesse apto a realizar a grande mudança. Capítulo 6. Novos senhores, novas ideias. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Um espírito protetor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19, item 12. Desde a chegada de Henrique a rotina reiniciou-se sem surpresas. Ele e Pedro desdobravam-se a fim de realizar o trabalho como se o pai ali estivesse. E, embora não se aproximasse deles, Leopoldo realmente estava ali, em espírito, muito satisfeito, espreitava os filhos trabalhando. Travava um diálogo silencioso consigo mesmo. Foram preparados para a sucessão no comando do patrimônio acumulado para garantir a estabilidade até de futuras gerações, e mesmo diante de um revés econômico saberiam conduzir-se, pois dera a eles a oportunidade de estudar e ensinar a lhes o valor do trabalho. À medida que se acalmava quanto ao destino dos bens materiais que deixou, Leopoldo sentia-se cada vez mais triste e solitário. Desejava recuperar a saúde, voltar à vida, realizar algo, participar ativamente do cotidiano, dialogar com os familiares. Mas apenas assistia a tudo, como se a morte o houvesse transformado em mero espectador. No final daquele dia, Anita reunida aos filhos, numa palestra amigável, discutiam o futuro. Mãe, eu e Pedro desejamos executar algumas modificações em Ouro Verde, mas sem sua aquiescência não as faremos. A baronesa respondeu sem delongas. Querem alforriar os escravos? Não ignoram que esse sempre foi o meu desejo. Ansiei vê-los alforriados e remunerados, pois incomoda-me sobremaneira o fato de sentir-me sempre em dívida com essas criaturas. Porém, não quero trair a memória de seu pai. Ele amava essa terra. Ver o mato tomar conta dos canaviais e o café apodrecer nos pés sem ninguém para colher, será muito triste. É como se desvalorizássemos o esforço de uma vida. Pedro ponderou. Este é um dos motivos que nos faz planejar modificações gradativas. Na verdade, apenas nos anteciparemos à abolição que não tardará a chegar.
Talvez venha através das mãos do próprio imperador. E o que pretendem fazer? Trataremos a todos como servos e amigos. Isso não é novidade, pois desde a meninice viviam perambulando pela senzala, chamando Palmira de vó e defendendo-os perante seu pai. Verdade, concordou Pedro sorridente. Estamos prestes a entregar as casas que doravante habitarão e evitaremos todo excesso de trabalho. Não mais venderemos nenhum deles. Encontraremos outro modo de resolvermos as inconveniências que causarem. Henrique falou cheio do entusiasmo que lhe era característico. Mãe, quando voltar ao Rio de Janeiro, observe o quanto o Brasil ainda é uma nação jovem, uma sociedade que carece de mão de obra em todos os segmentos. Desejamos criar uma escola aqui na fazenda. Na família temos Nina, Alice e o futuro esposo. São vários professores que poderão nos auxiliar a elaborar o projeto e a contratar outros profissionais. Por enquanto, planejamos ensinar apenas a ler e escrever. Posteriormente, penso em uma pequena carpintaria para ensinar um novo ofício aos homens e uma escola de costura para as mulheres. E as lavouras? Henrique percebeu a necessidade de apaziguar a mãe quanto a qualquer ameaça aos frutos do trabalho do pai. Existem aqueles que apreciam a vida no campo e o trato com os animais e a terra. Não desejamos que se inquiete achando que traremos transtornos e insegurança à nossa casa. Em breve, irei à capital a fim de dar prosseguimento aos planos de papai de termos um empreendimento voltado às exportações. Levaremos todos os planos com cautela. Reparando o olhar ansioso da mãe, continuou persuasivo. Pedro viveu muitos anos no Rio de Janeiro e consegue enxergar a realidade política e econômica do Brasil com mais agudeza que nós. Estou de acordo com ele quando diz que apenas estamos nos antecipando, pois, não será fácil se prosseguirmos como se nada estivesse acontecendo. O que faríamos nós diante da proclamação de uma lei de abolição? Veríamos os campos de cultivo abandonados, sem nada ter pensado a fim de manter os trabalhadores. Ademais, não desejamos ser proprietários de homens. Nossa consciência nos cobra isto, desde quando éramos ainda crianças e começamos a perceber as diferenças entre a nossa vida e o cotidiano dos meninos que nasciam na senzala. Anita cedeu aos argumentos dos filhos. Compreendo e confio em vocês, assim como seu pai sempre confiou. A partir de hoje nos reuniremos semanalmente e assim compartilharemos futuras decisões. E há algo mais, disse Pedro. Henrique continuou. Não desejamos manter o título de barão ou adquirir quaisquer outros que se assemelhem. Anita uniu as sobrancelhas, chocada. Ela se apropriara do título de baronesa de tal modo que o sentia um nome tão seu quanto o próprio, não conseguiu adivinhar-lhes os motivos e assim continuou em silêncio. Foi Henrique quem explicou. Há mais de 20 anos papai agiu em conformidade com aqueles tempos. Sabemos que tudo fez por amor a nós, reconhecemos e somos gratos por tal devotamento. Mas, o progresso é lei divina e um sopro de renovação varre a terra trazendo-nos os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Necessitamos do apoio e da confiança da senhora que assim procedendo muito nos honra e tranquiliza. Em contrapartida deveremos ser sinceros em nossos propósitos. Apenas ansiamos ser bons administradores de todo o patrimônio legado a nós, pois, encaramos essa fortuna como grave responsabilidade que assumimos perante Deus. A morte repentina de papai deve ser, também, um alerta sobre o quanto a existência na Terra pode ser breve e muitas vezes chega ao término de forma inesperada. Eu e Pedro não desejamos chegar ao mundo dos espíritos portando glórias e honrarias humanas, ocupando pedestais imaginários adquiridos mediante a perda da liberdade e felicidade de outrem. Embora a voz do filho fosse carregada de bondade, Leopoldo a tudo ouvia,
e sofreu ao sentir-se abalado pela profundidade dos conceitos que serviam perfeitamente para descrever sua nova situação. Anita suspirou dizendo: "Não posso interferir numa decisão tão pessoal. Procurarei refletir acerca destas convicções que me parecem tão diferentes." Em um tempo em que as mulheres viúvas transferem-se da tutela do esposo para os filhos, já exercitam esses nobres princípios que apregoam ao ouvirem e levarem em conta os meus medos e desejos. Entretanto, confesso que meus horizontes me parecem muito estreitos diante da amplitude de tais ideais. Isso não me surpreende. Sempre foi assim, a maternidade proporcionou-me tantas oportunidades de aprender com vocês. E por falar em aprender, estou aguardando uma ocasião adequada para descobrir algo sobre esse mundo dos espíritos, do qual fala com toda naturalidade. Henrique não escondeu a satisfação. Eu e Pedro já trocamos informações, soubemos da existência de grupos e estudiosos do assunto aqui no Brasil. Hoje, após o jantar, estão convidados para nos reunirmos a fim de discutir o tema. Reencontramos nossas personagens sentadas em volta de uma ampla mesa, sobre a qual repousavam alguns volumes editadores em francês. Anita manuseava os volumes e lia os títulos em voz alta. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Henrique e Nina permaneciam em silêncio, enquanto a baronesa e Pedro examinavam os livros. Anita preferiu não emitir nenhum julgamento antes de debruçar-se sobre o assunto e apenas comentou: imortalidade da alma. Relacionar-se com os mortos. São assuntos que devem ter deixado os parisienses em polvorosa. Pedro considerou. Mas, os fatos não são novos. Em todos os tempos e em todas as culturas existem as narrativas pontilhadas de fatos cujos personagens são considerados espíritos dos mortos. Desde as pitonisas na Grécia, oráculos. Até mesmo nas escrituras sagradas nos deparamos com os chamados vivos se relacionando com os chamados mortos. Há relatos de vozes e visões, espíritos perturbadores e espíritos de homens santificados guiando o povo. Diante das inspiradas palavras do irmão, Henrique manifestou alegria. Isso mesmo, Pedro. Algo me diz que já estivemos juntos em outras épocas discutindo assuntos tão sublimes quanto esses. E está falando sobre outras vidas que vivemos e agora apenas nos reencontramos. Indagou Anita. Sim. A divina misericórdia nos permite nascer e renascer a fim de alcançar o progresso, de exercitar todos os potenciais latentes em nosso íntimo. Desenvolver a inteligência, adquirir habilidades em ramos variados do conhecimento. Cultivar virtudes, deixar de lado o egoísmo, o orgulho e exercitar a humildade, a fé em si mesmo e em Deus. São colheitas que demandam tempo, cultivo, perseverança. E como conquistar tudo isso e tantas outras aquisições espirituais em uma única existência? Nina acrescentou. Como foi dito, os fatos não são novos, a teoria que veio explicar as ocorrências. Episódios envolvendo a mediunidade, em alguns momentos da sociedade terrena, foram considerados heresia e misticismo passíveis de serem punidos até com a morte. O caso de Joana d'Arc, a jovem de Dom Remy, é uma trajetória que simboliza tais conclusões. Não esconder o fato de ouvir vozes que a guiavam foi o motivo alegado para queimá-la viva. E agora, tempos depois, novamente no seio da sociedade francesa, tais vozes são analisadas meticulosamente, anotadas, estudadas e tornam-se canais de espiritualização ao proporcionarem instrução e consolo. Como foi o início do estudo a respeito desses temas? Nina respondeu. Utilizando o tom vibrante de uma boa contadora de histórias, levou os ouvintes a contemplarem nas asas da imaginação as estranhas situações envolvendo as irmãs Fox, nos Estados Unidos da América.
ocasiões em que ouviam barulhos na própria casa e descobriram, através da mediunidade, que eram provocados por um antigo morador, assassinado há alguns anos e que desejava se comunicar. Henrique continuou a narrativa discorrendo sobre os episódios das manifestações espíritas ocorridas nos salões parisienses. Nos salões parisienses tornou-se uma fonte de atração e diversão reunirem-se a fim de observar mesas que giravam, inclinavam-se e até erguiam-se sem o auxílio de mãos e braços materiais. Além dos movimentos mecânicos, as mesas se moviam de forma a responder múltiplas questões. Convencionavam previamente o número de pancadas para respostas afirmativas, negativas e até para as letras do alfabeto. E, assim, em algumas ocasiões tais mesas obedeciam aos comandos ao responder às perguntas elaboradas pelos participantes. Anita perguntou revelando espanto. E como essas mesas se movimentavam? Henrique, pacientemente, buscava a simplicidade para se fazer compreender. Recordam-se dos casos de barulhos inexplicáveis que chegam a assustar os moradores de uma casa. Na residência de Elisa, disse Pedro, referindo-se noiva, há relatos de acordarem com pedregulhos caindo no telhado. Henrique explicou. Oportuníssima lembrança, Pedro. Utilizemos deste caso para ilustrar o que pretendo explicar. Comumente os espíritos desejosos de chamar a atenção utilizam do próprio envoltório do espírito, ou seja, do corpo espiritual que é semelhante ao corpo físico, o qual Allan Kardec nomeou de perispírito. Manipulam fluidos associando-os à energia de um encarnado, isto é, de médiuns que possuem aptidão para produzir o fenômeno, e tal combinação permite arrastar e até atirar objetos. Quase sempre os médiuns portadores de tal magnetismo colaboram na doação de fluidos, sem sequer perceberem que o fazem. Anita não escondia a curiosidade. Porque derrubariam objetos ou atirariam pedregulhos? Henrique a tudo respondia pacientemente. Demonstrar que existem e estão presentes. Em alguns casos, eles até se divertem ao causar medo naqueles que se assustam. Mas na maioria dos casos bastaria pensamentos de compaixão a irradiar-se através da prece e eles se afastariam, seriam encaminhados. Em Paris, embora algumas reuniões se realizassem por curiosos e aparecessem apenas espíritos que apreciavam a frivolidade, havia alguns grupos sérios, em cujas reuniões cultivavam o propósito de instruir-se. Por volta de 1855, um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, atraído pelos insólitos acontecimentos, assistiu a uma dessas sessões realizadas na residência de uma senhora moradora de Paris. Observou ocorrências que chamou de manifestações inteligentes, pois ao interagirem com os espíritos não obtinham apenas pancadas e ruídos e sim respostas que tinham coerência, demonstravam um conhecimento profundo acerca de intrincados problemas sobre a existência terrena que tantas vezes afligem a humanidade. A partir daí, resolveu analisar o que ocorria de forma sistemática e criteriosa. Anita interrompeu o filho ao reconhecer o nome do emérito professor e escritor francês. Durante o tempo em que estudei no internato francês, manuseávamos livros didáticos desse autor. Marion ministrava aulas de francês a vocês utilizando uma gramática elaborada por ele. Ainda a temos em nossa biblioteca. Henrique apenas assentiu e retornou ao tema. Certa vez, o professor foi convidado a ir à casa da família Baudin. O casal possuía duas filhas jovens que realizavam experiências com um lápis encaixado na borda de uma cesta. As meninas punham os dedos sobre a cesta e o objeto se movia e o lápis formava letras, palavras e frases. O professor continuou a assistir às reuniões, verificou as comunicações contínuas em torno de assuntos muito graves e profundos para o alcance das duas mocinhas, que ofereciam respostas até aos questionamentos mentais, às vezes, proferidos em idioma desconhecido das jovens. Posteriormente,
Conheceu outros núcleos de aprendizado e ele conduziu pessoalmente estudos e experiências. Sempre utilizou de cautela e bom senso ao buscar a presença de pessoas sérias que inspiravam a credibilidade. Apresentava aos espíritos múltiplas perguntas envolvendo os mais variados temas, tais como questões sobre Deus e suas leis que regem a criação, a pluralidade das existências e outros mundos habitados, sobre a origem e natureza dos espíritos e suas interferências no mundo material. Obtinha as respostas que tinham, não apenas lógica, mas cunho elevado e sublime. Outras formas de comunicação foram observadas, entre elas a psicografia, que é a mensagem escrita pelas mãos do receptor, e a psicofonia, que consiste na transmissão da comunicação através da fala, ou seja, a comunicação através dos chamados médiuns. Para efeito de instrução a todos, publicou o primeiro livro com o registro das perguntas e respostas, que foi o Livro dos Espíritos. Pedro era um estudioso do Novo Testamento e observou pensativo. Parece-me perfeitamente possível associar esta nova doutrina aos preceitos cristãos. Henrique acrescentou com satisfação. Jesus diz textualmente que veio dar cumprimento às leis divinas contidas na revelação feita a Moisés e não derrogá-las. Assim é o Espiritismo em relação ao Evangelho de Jesus, em nada contraria os ensinamentos do Cristo. Em verdade, apresenta-nos Jesus como guia e modelo e revive o cristianismo em sua pureza primitiva ao expor a comunicabilidade com os espíritos como algo natural. Se recordarmos o que lemos no Antigo e Novo Testamento, perceberemos que o profetismo nada mais é que uma transmissão de um conteúdo através de canais mediúnicos, e o próprio Mestre, considerado por Kardec como médium de Deus, foi visto dialogando e orientando espíritos perturbados e sofredores. Recordemos que certa vez, no Monte Tabor, foi visto a falar com antigos profetas no memorável episódio em que Jesus transfigurou-se e os apóstolos o viram como que vestido de luz. Conforme está posto nas narrativas de Lucas, Mateus e Marcos, naquele instante, ele dialogava com o profeta Elias e o grande legislador hebreu Moisés, ambos desencarnados, uma vez que viveram em recuadas épocas. Pedro examinou os livros e aparteou. Você mencionou Kardec e é ele quem assina as obras. Foi revelado que Allan Kardec era um binômio utilizado pelo professor Rivail em uma vida passada. Ele o adotou a fim de distinguir a autoria das obras ditadas pelos espíritos dos demais trabalhos anteriormente publicados, quando escrevia os livros didáticos. Henrique apontou os 5 volumes sobre a mesa e concluiu. No caso destas obras, Allan Kardec foi conduzido por uma equipe de benfeitores espirituais que revelaram tais ensinamentos e ele os analisou, compilou, organizou as mensagens dos espíritos superiores e por isso é chamado de codificador. Além do Pentateuco kardeciano, publicou outras obras e um jornal de estudos, um periódico mensal chamado Revista Espírita. Enlevada, Anita murmurou. Um senhor tão estudioso e respeitável. Ele ainda reside em Paris? Nina informou. Depois de um labor imenso, em plena atividade, desencarnou. Há 7 anos. Anita sentiu-se poderosamente atraída pelas informações obtidas. A luz do interesse genuíno brilhava em seus olhos quando se dirigiu a Henrique. Essa doutrina me parece tão bela quanto complexa, estou disposta a perscrutá-la, porém, sei que isso demandará larga cota de tempo e neste momento em que ainda sofremos a ausência de Leopoldo, gostaria de obter algumas respostas. Henrique sorriu diante da ansiedade da mãe. Assim me faz sentir semelhante a um oráculo. Esforçar-me-ei para que possa tranquilizar-se e dissipar um pouco as dúvidas. Quando o indivíduo toma consciência de que vive fora dos ambientes terrenos, ou seja, de que morreu, o que mais facilita ou atrapalha nesse momento de transição? É uma pergunta complexa. Em estudos mais aprofundados veremos que devemos levar em conta muitas facetas da personalidade do indivíduo que partiu.
Mas, em síntese, a sensação após a vida no corpo é uma resultante de como o homem se conduziu na última existência. O apego excessivo aos bens terrenos e até mesmo aos afetos constitui forte obstáculo para que possa libertar-se e prosseguir rumo a uma nova etapa. Em contrapartida, se atendeu aos ditames da consciência nos compromissos assumidos, usufruirá de reconfortante paz interior. Em suma, vale a assertiva de Jesus, a cada um conforme as suas obras. No mundo espiritual haverá tratamento para os que partiram doentes. Sentem-se sozinhos, desamparados. A Senhora crê que a Terra detém todos os recursos e nela residem todos aqueles a quem amamos. Gostaria de fazer uma confidência. Durante o sono, muitas vezes, vejo um amigo espiritual e juntos fazemos alguns passeios em regiões situadas em esferas espirituais próximas à Terra. Posso afirmar que lá existem moradias belas, educandários que contam com mestres iluminados, hospitais com todos os recursos médicos e terapêuticos que usufruímos aqui. A educação, a medicina, a engenharia. Observei que lá são áreas do conhecimento muito mais avançadas. É possível concluir que, semelhante ao mundo em que vivemos, quanto mais adiantada for a comunidade que nele reside, mais eficazes serão tais tratamentos. Deus que cuida da erva que está nos campos deixaria um filho ao desamparo. O amor do Pai de infinita bondade não nos deixa órfãos de amigos e proteção. Anita contrapôs. Se hoje fosse chamada a entrar no mundo dos espíritos, por mais bela e extraordinária que apresentasse ser essa nova vida, me sentiria desprovida de tudo ao separar-me de vocês. Ficaria extremamente preocupada com as dificuldades que porventura viessem a enfrentar sem a minha presença. O apego à família e aos amigos que aqui deixamos é justificável. Compreensível é. Porém, é necessário utilizar a fé em Deus que cuida de todos nós para não deixar que esse apego cause demasiado sofrimento. Pois tal sentimento pode tornar-se uma entrave ao progresso e ao bem que há de felicitar-nos ao tomarmos posse de um presente de inestimável valor, a nossa imortalidade. Pedro e Nina compreenderam a sede de consolo de Anita e mantinham-se em silêncio. Henrique concluiu com um sorriso. Se soubesse que estaria separada temporariamente de nós e ainda assim tivesse meios de nos auxiliar, periodicamente poderia nos visitar até que estivéssemos reunidos novamente. Se acreditasse que estamos amparados pela divina providência, se pudesse viver num lugar aprazível, estudar, trabalhar, reencontrar amigos, outros afetos, como avôzinho Miguel e papai, sentir-se-ia tão miserável. Anita tinha os olhos enevoados de pranto ao responder. Oh, meu Deus! Claro que enfrentaria tudo com outra disposição. Mas o que fazer para que essa separação, mesmo que temporária, seja menos dolorosa? Orar, vigiar e auxiliar. A prece é um santo remédio. Alivia a calma. Fortalece e consola. Serve para nós e para os que partiram. Por meio da oração atraímos espíritos amigos que nos insuflam coragem e aceitação. Vigiar os pensamentos, alimentar a mente com leituras de conteúdos elevados, ouvir palestras construtivas, valorizar as bênçãos que nos cumulam a existência e compartilhá-las com os companheiros de jornada. Por mais que nos fechemos em nossas dores, há sempre aqueles que sofrem mais. Muitas vezes pelo fato de não possuírem uma fé robusta que os torne incapazes de encarar as vicissitudes da vida, sem a fragilidade que denota mágoa e revolta. E mesmo sem possuir nenhum bem material, podemos compartilhar uma palavra consoladora, um sorriso, um abraço. São tesouros do coração, valiosos bens que podem suprir a carência de tantos irmãos desprovidos de quase tudo. Anita silenciou diante da abrangência de tais conceitos. Sentiu que eram suficientes para meditar toda uma vida. A noite ia adiantada.
Henrique solicitou a Nina que encerrasse o breve estudo com uma prece. Quietude e paz, semelhante a que reina em um templo consagrado ao bem, pairava sobre o solar. Durante aquela noite, Leopoldo repassava mentalmente tudo o que havia ouvido e assaz modificado, embora lhe custasse toda a reserva de força íntima, inclinava-se finalmente a considerar a hipótese de deixar a residência onde fora tão feliz. Era o final de mais uma semana de trabalho. Os escravos, mais uma vez, estavam agrupados no grande quadrilátero usado para a secagem do café e tantas vezes utilizado como pátio para reuni-los aos senhores da fazenda. Porém, daquela vez, não estavam ali para receber ordens ou roteiros de tarefas. Henrique e Pedro, acompanhados da mãe, entregavam a eles as futuras habitações. O clima de festa permeava a atmosfera impregnada de alegria espiritual. Anita deixou aos filhos a oportunidade de falar. Pedro fez um breve comentário, recordou o projeto iniciado pelo pai e asseverou que futuras melhorias os aguardavam. Ressaltou o quanto estava feliz ao realizar o plano longamente acalentado. Henrique, sentindo-se parte de grande banquete espiritual, foi breve. Desejo pedir ao Pedro que reze a oração que Jesus nos ensinou e que possamos acompanhá-lo repletos de gratidão a Deus por este momento. Aqueles que puderem expandir o coração e alcançar meu Pai, peço que assim o façam e orem por ele. Enquanto Pedro proferia a oração dominical em voz sentida, Leopoldo, emocionado pelo carinho dos filhos, concentrou-se repetindo palavra por palavra. Brisa suave acariciava cada um da silenciosa assembleia e, em resposta à prece, do alto caíam pequenas fagulhas luminosas, como se ligeira garoa de luz banhasse a todos, provocando sensações de indizível bem-estar. Em uma comunidade, composta por mais de 200 indivíduos tão castigados pela difícil rotina de um cativeiro, havia aqueles que enxergavam atos de bondade no barão, recordavam os pequenos gestos, uma atitude afável, um agasalho, um auxílio durante as doenças, uma alimentação mais farta de legumes e frutas. Além dos membros da família, pertenciam ao pequeno grupo Palmira e outros 6 indivíduos. Entre eles estava Bento. Eis que, depois de alguns séculos de inimizade e agressões mútuas, era ele a dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Jamais despertara a simpatia do barão, jamais recebera uma palavra gentil, mas naquele momento de prece surgiram em sua mente as recordações de outra vida que anteriormente registrara e pensou, quem seria apenas vítima. Então, ele que não tinha lar apiedou-se de Leopoldo, imaginando o quanto ele deveria sofrer por deixar uma família tão amorosa. Movimentou as próprias forças e uniu-se aos demais em vibrações de paz e alento. Aparentemente um número reduzido, mas quem será capaz de medir os efeitos da prece pelo número dos que oram? Do tórax deles jorravam raios de luz que envolviam Leopoldo, circundando num grande halo luminoso. E ele, sem compreender o misterioso fenômeno, sentia que tal luminosidade impregnava-lhe o corpo espiritual, proporcionava uma emoção poderosa o suficiente para elevá-lo a um contentamento jamais sentido. Tal dádiva não provinha dos bens materiais arduamente conquistados, nem sequer daqueles que o admiravam por ser um barão, mas daqueles que por pequeninos gestos de benevolência lhe devotavam alguma migalha de gratidão. O reconhecimento de que necessitava do outro, mesmo que esse outro estivesse na condição de escravo, o fez elevar o pensamento a Deus, humildemente implorando por auxílio. A prece sincera teve o condão de expandir-lhe a visão, pois em um arroubo de emoção, de forma inesperada para ele, viu-se abraçado pelo seu saudoso pai e por Miguel, o avô de Anita. Sustentado pelos braços do pai, Leopoldo chorava, dividido entre a necessidade de partir e o desejo de ficar, quis jogar-se nos pés deles e pedir auxílio. Miguel lançou-lhe profundo olhar, revelando que seus pensamentos eram perfeitamente devassáveis ao dizer: "Sim, meu filho, venha. Assim como ainda permaneces o mesmo, tua esposa e filhos continuarão a amar-te. Não hesites,
nem te inquietes. Eleva os pensamentos em uma prece a Deus, busca a confiança e siga conosco. Prometo que em outras ocasiões o acompanharei em futuras visitas ao teu lar. Nos dias anteriores à entrega das pequenas habitações aos escravos, Rita, a cozinheira e Lourdinha, a auxiliar de vó Palmeira na enfermaria, lideraram um grupo que se ocupou de enfeitar as proximidades das casas recém-construídas com bandeirolas coloridas e amarradas em embiras. Era a singela decoração feita por mãos humanas aliada ao firmamento pontilhado de estrelas que brilhavam como pedras preciosas em veludo escuro, a derramar cintilações luminosas e enfeitar a noite festiva. Naquela ocasião de raro contentamento para os escravos, a música e as danças estenderam-se pela noite. Em grandes rodas, batiam palmas cadenciadas, giravam acompanhando o berimbau e os tambores. Acima do vozerio espraiava a voz maviosa de Dinho, o cantor da senzala, que arrebatava os corações das jovens com as canções que ora seguiam um ritmo melancólico e dolente, ora animado e veloz. Enquanto isso, no interior do solar, Anita asseava junto dos filhos. Henrique aguarda o término da refeição para dizer: os acontecimentos felizes, ocorridos hoje, desdobraram-se muito além do que imaginávamos. Em dado momento, durante a prece, em um momento fugaz, como se fosse uma sequência de imagens em minha mente, vi papai sendo amparado pelo avô Duarte e o avôzinho Miguel. Compartilho com vocês, pois sei que todos nós preocupávamos com ele, é um motivo a mais para festejarmos e agradecermos. Ele se fora, definitivamente. Pensou Anita. Esforçou-se com intenção de alegrar-se, afinal, diante de todas as revelações trazidas pela doutrina que começava a compreender, sentiu ser aquele um momento de aceitação e gratidão a Deus e aos bons espíritos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva no canal. Levemos o livro espírita cada vez mais longe. Capítulo 7. Abolicionistas e conflitos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus. Mateus 7:12. Bento foi o único a resistir às mudanças, preferindo continuar a viver na senzala. Henrique e Pedro compreendiam a natureza reservada que o caracterizava. Imaginaram que o tempo o faria mudar de ideia, e assim permitiram que ele lá permanecesse sem exigir maiores explicações. O bom ânimo aliado à esperança em dias melhores fazia com que o trabalho diário fosse realizado sem altercações, até que em uma noite de terror um incêndio de graves proporções interrompeu a calmaria. A lua escondia-se atrás de pesadas nuvens, a fazenda parecia imersa em grosso manto escuro. Em meio ao silêncio, Bento julgou ouvir alguns passos e cochichos. Tateando na escuridão, procurou em vão acender uma pequena lamparina. O barulho de madeira seca a crepitar nas chamas era inequívoco sinal de fogo. Rapidamente a fumaça e o calor sufocante o desorientaram e atrapalharam a busca pela porta. Bento estendeu o braço e tocou algo que imaginou ser a barra de ferro que trancava a porta da velha senzala. Entretanto, sobre a sua cabeça, um dos troncos de madeira despencou do telhado atingindo-lhe o crânio e provocando um ferimento fatal. O antigo frade dominicano, incurso em graves conflitos conscienciais, atraíra um gênero de morte semelhante ao dos prisioneiros que outrora enviara para a fogueira nos eloquentes pareceres que pediam a condenação em processos do Tribunal do Santo Ofício. Porém, a justiça divina anda de mãos dadas com a misericórdia e assim, cada ato de resignação regado pelo arrependimento sincero, a humildade e o devotamento à família que anteriormente dizimara, atenuaram a culpa e proporcionaram a ele a emancipação espiritual sem o sofrimento advindo do fogo que a tudo devorava. Desde o início do atentado sinistro, ao lado do escravo estava, em espírito, o médico Miguel Ferraz acompanhado de outra entidade espiritual, uma jovem mulher chamada Jasmine.
vestida com ampla túnica refulgente em luminoso branco com nuances de prata. Era uma linda moça de coração afetuoso, amava Bento ardorosamente desde remotos tempos. Enobrecida pelos ideais cristãos, trabalhava em prol dele e de outros tantos necessitados, enquanto aguardava pacientemente que um dia ele se libertasse das algemas do rancor e se inclinasse para ela. Miguel e a jovem recebiam auxílio de abnegados amigos espirituais que forneciam vigorosos recursos magnéticos a fim de afastar Bento do corpo material e também da terra. Assim que concluíram o processo de desligamento dos últimos laços que o retinham, partiram rumo a uma estância de recuperação, situada em meio a gracioso bosque do plano espiritual, em uma localidade próxima à terra. A noite ia pelo meio quando Serafim e Dinho perceberam o fogaréu e acordaram os outros. Sem demora o forte alarido despertou toda a comunidade e tudo fizeram para debelar o fogo. Quando o dia clareou estavam tomados pela exaustão e tristeza pela morte de Bento. Ele ali convivera de forma pacífica e ordeira, sempre solícito e era apreciado por muitos dos companheiros de cativeiro. O incêndio trouxera desgosto e dor não apenas aos escravos, atingira Henrique e especialmente a Pedro que tanto o estimara. A vida prossegue incessantemente. Era necessário averiguar o que o fogo havia destruído e quais as possíveis causas do incêndio. Os dois homens jovens, que agora eram os senhores daquelas terras, avaliavam as imediações onde ocorrera o desastre quando foram abordados por Serafim. O incansável trabalhador pronunciava algumas palavras com os olhos muito saltados, como se tivesse tomado um susto e ele concluiu. Pedrinho, o fazendeiro Benevides está no solar aguardando o senhorzinho. Serafim referia-se ao proprietário da fazenda vizinha e pai de Elisa, a noiva de Pedro. A fama de autoritário e cruel sempre o precedia, espalhava antipatia e quase sempre o terror. Henrique e o irmão chegaram ao solar e depararam-se com a mãe no jardim. Ela parecia ansiosa. Pedro, o senhor Benevides pediu para ver alguns dos novilhos recém-nascidos e Juvencio o acompanhou. Veio para falar com você. Muito provavelmente a visita ao curral é apenas um pretexto. Eu vi rondando as casas dos escravos sem esconder a expressão de desagrado. Já imagino que veio manifestar a opinião contrária. Fique tranquila. Serei paciente. Pedro cumprimentou o futuro sogro e o conduziu ao antigo gabinete de trabalho do pai. O notório temperamento irascível do fazendeiro o levava a preferir uma conversa reservada. Encontraram Henrique analisando alguns documentos e ambos se cumprimentaram. Sem cerimônia, Benevides logo disparou perguntas sobre a vida pessoal e profissional dele. Entre um tema e outro, a curiosidade girava em torno do assunto predileto de muitos fazendeiros da região, a exportação de açúcar e café para a Europa. Soube que você recebia os carregamentos que seu pai despachava no porto e vendia as mercadorias em Lisboa. Sim. Nos últimos anos eu adquiri experiência nesse comércio e foi muito proveitoso. No convívio com os demais operadores dessas transações mobilizei muitas relações que espero utilizar no futuro. E pretende instalar uma dessas casas de exportação no Rio? Antes da partida de meu pai, assim planejávamos. Porém, diante da ausência dele, vejo Pedro muito sobrecarregado e precisamos reconsiderar muitas questões. Agora, vou deixá-los a sós, fiquem à vontade. Falou Henrique enquanto se encaminhava para a porta e foi detido pela voz autoritária do fazendeiro. Prefiro que fique. Preciso tratar de assuntos urgentes que envolvem o bom andamento dos negócios e, por conseguinte, dizem respeito a você que juntamente com Pedro assume a direção da fazenda. Sem esperar qualquer parte, Benevides continuou, dirigindo-se a Pedro. Soube que tomaram um grande susto com o fogaréu que consumiu a antiga senzala e um dos celeiros. Foi sorte não ter atingido as demais dependências. Foi uma noite horrível.
Necessitamos de muito empenho dos escravos e dos colonos para conter o fogo. O maior prejuízo foi perdermos uma vida. Não conseguimos salvar Bento. Bento? Um dos escravos que nos acompanhava desde nossa infância e ainda vivia na antiga senzala. Pedro respondeu. A morte de um escravo velho não é motivo para lamentações. Por outro lado, é preciso muita cautela com esses planos de beneficiar os cativos, dando-lhes comodidades imerecidas. Por causa dessas casinhas minúsculas que construíram aqui, eu mesmo enfrentei uma das maiores rebeliões que já vi. Necessitei utilizar muito o chicote, castigos e ameaças para conter a revolta. Tenham juízo. Isso desagrada não apenas a mim, atrai o rancor de outros fazendeiros e o perigo passará a rondar os passos de vocês. Pedro e Henrique trocaram um olhar que revelava assombro. Diante da expressão atônita do irmão, Pedro esclareceu. Com todo respeito às opiniões do Senhor, devo dizer que embora lamentemos tais acontecimentos, nos últimos dias apenas concluímos planos definidos antes da morte de meu pai e talvez o que ocorreu em sua fazenda não tenha sido o reflexo de nossas atividades. O fazendeiro prosseguiu sem trégua. Lastimável que o barão tenha concordado com tudo isso. Foi imprudente ao permitir que cultivassem essas ideias liberais. Aliás, penso que ele equivocou-se em muitas questões fundamentais da educação de vocês. Na ausência dele sentirão necessidade de conselhos de quem tem mais experiência. Estou disposto a ajudá-los em tudo que for necessário, desde que se mantenham longe dessas práticas abolicionistas tão prejudiciais à economia do império. Henrique até então permanecera em silêncio. Durante a temporada em que viveu na Europa não apenas absorvera os ideais do iluminismo e debruçara sobre os compêndios dos eminentes filósofos, como também enamorara do espiritismo. Sob o prisma dessa doutrina consoladora, que aponta a inutilidade de preconceitos de raça e posição social, uma vez que podemos nascer e renascer servos ou reis, em corpos de variadas raças, em diferentes pontos do planeta, avaliava a conversa antes de algo responder. Percebeu ser inútil expor justificativas baseadas em tais fundamentos. Tentando compreender a visão do interlocutor, utilizou um argumento que julgou ser mais objetivo. Senhor Benevides, acreditamos que melhorar a qualidade de vida dos escravos, remunerá-los e até alforriá-los é um processo inexorável. Na Inglaterra e em outras partes da Europa já é um consenso que quanto melhor a vida dos trabalhadores, maior a produtividade, e é necessário que haja detentores de recursos a fim de movimentar essa produção. Benevides, colérico, interrompeu. Oh, não me venha falar dos ingleses. Quem são eles para nos criticar? Durante longo tempo foram escravagistas e quando isso não mais lhes convém, assumem a tarefa de salvar os pobres e oprimidos. Mesmo que para isso tenham que brincar de piratas, afundando navios alheios, apenas porque carregam cativos. E o que eles sabem da dura vida nos trópicos? E você, menino Henrique? Muito lhe convém acreditar que a abolição seja algo defensável. Anda esquecido que se não fosse o braço forte dos escravos você não seria esse rapazola culto e bem ataviado. Enquanto se refestelava na Europa, foi o trabalho deles que lhe bancou. Pedro inspirou ar buscando manter a calma e foi com serena energia que objetou. Senhor Benevides, refere-se ao meu pai em nossa casa, sem que ele aqui esteja para defender-se. Posso lhe garantir que não houve e ainda não existe um homem mais devotado à família, mais íntegro perante todos os compromissos que a vida lhe impôs. Ignorando a expressão de Henrique que lhe sugeria não fazer caso das ofensas, Pedro prosseguiu. Henrique esteve fora, trabalhou e estudou preparando-se para voltar, contribuir com a família e com o país em que nascemos.
Concordamos com o Senhor quando atribuiu nossa prosperidade ao trabalho escravo e é por isso que por enquanto oferecemos a eles apenas uma pequena amostra de uma vida mais saudável. Por fim, não posso escusar-me de dizer-lhe, ver o progresso do Brasil ser forjado no trabalho e sonhos de homens livres é um grande e nobre ideal do qual sempre compartilhei. Acrescento, ainda, que Elisa está a par de minhas convicções. Embora Pedro tenha utilizado um tom de voz tão firme quanto gentil, Benevides saltou da poltrona e bateu a mão na mesa, inclinando-se rumo ao rosto de Pedro, com o dedo em riste, vociferou. Elisa é uma tola. Nada sabe da vida. Nunca ouvi tantas asneiras e para não dizer que perdi meu tempo, aproveito para lhe avisar que retiro o compromisso firmado entre nós. Não haverá casamento. Tudo mudou. Antes entregaria Elisa ao filho de um barão, alguém que honraria os antepassados e o imperador. Eu jamais permitirei minha filha casar-se e embaralhar o tradicional sobrenome Teixeira de Lins Albuquerque ao nome de reis abolicionistas, conspiradores. Gente que está contra o império e atraiçoou amizades de longo tempo. Em breve não haverá mais lavouras nem dinheiro, pois sem mão de obra este patrimônio será dilapidado. Elisa não voltará a empurcalhar os pés pisando nestas terras. Daqui me retiro com a certeza de que você, ao recusar meus préstimos e amizade, não se incomodará por tornar-se alvo do meu desgosto. Henrique e Pedro o observaram sair e bater a porta com um estrépito e sentaram-se novamente. Pensativo, Pedro expôs algumas preocupações. Ele nos oferece auxílio quando na verdade quer nos transformar em cruéis senhores de escravos. Não controlar os vizinhos como faz com todos que o rodeia, eis o que o coronel Benevides não tolera. Ele moldou os filhos conforme suas próprias inclinações, fazendo com que a dócil Elisa e a mãe tão meiga pareçam dois anjos exilados vivendo em uma casa com 4 homens embrutecidos. Desde criança, Elisa, a pretexto de uma educação rigorosamente voltada para a mulher, foi vigiada e até mesmo os livros que desejou ler eram censurados. Inúmeras vezes tomou emprestado de Alice e os lia às escondidas. A mesma tirania que inflige terror aos escravos é exercitada em casa. Nesse momento, diante da agressividade dele, preocupo-me mais com Elisa do que comigo. Não é possível que Elisa sofra repreensões por causa de nossa conversa. A princípio não, mas ele certamente se enfurecerá quando ela se recusar a desistir do casamento. Papai já havia me alertado em relação ao desequilíbrio dele e imaginei que apenas mantendo a paciência seria o bastante. Mas, como acatar ideias tão contrárias à minha natureza? Vou aguardar notícias de Elisa e se elas não chegarem, pensarei em um modo de reaproximação.